Os 5 livros que todo dono de produtora deveria ler em 2026. Eu vou trazer aqui a tese central e os principais aprendizados de cada um desses livros. E fica comigo até o final, porque além dessa lista valiosa de livros e esses aprendizados, no final eu vou te dar alguns hacks, algumas dicas, algumas visões de como você implementar definitivamente a leitura nos seus dias e a diferença grotesca que isso vai fazer na tua caminhada. Os livros moldaram minha mentalidade, meu estilo de gestão. Eu sou muito grato, eu devo muito dos meus resultados aos livros. E eu sempre recomendo a leitura porque elas fazem a diferença sim. O que você não pode fazer é ler e guardar aquilo para você e nunca usar. Aí esse conhecimento ele evapora. Mas se você coloca na tua vida, aplica na tua vida, transforma em sabedoria proprietária, irmão, isso faz uma diferença absurda. Pega a visão, vem comigo, vamos começar com a lista desses livros. São livros que eu li em 2025, fizeram muito sentido, é a seleção dos melhores livros que eu li em 2025, eu li mais livros em 2025 além desses, mas esses são os seletos que fazem todo sentido para 2026, de acordo com o nosso contexto de mundo e de negócio, e eu conhecendo você que me acompanha aqui, eu sei a importância que isso vai fazer para você. Demorou? Eu sou o Ego Marzullo, sou fundador e CEO da Sandy Filmes e sou mentor de negócios no audiovisual, e eu falo aqui com empresários do audiovisual que querem alavancar e crescer ainda mais dentro dessa profissão, dentro dessa carreira e gerindo seus negócios. Vamos embora. Pega a visão porque a ordem que eu vou trazê-los aqui, ela tem uma importância absurda, tá? Eu fiz um ranking de fato do menos relevante para o mais relevante, embora dentro desse ranking só tenha coisa relevante porque são top 5 para o ano, tá? Esses livros têm que estar na tua biblioteca aí. Quinto lugar. O quinto lugar vai para Foco no Essencial, de Joel J. E a notícia boa, que é que para você começar, esse é um audiolivro, ele só existe na versão audiolivro, ele está disponível na Audible e ele demora 1h40 aproximadamente. Num treino, num cardio longo, esticado, você consegue ouvir esse livro. Numa tarde ou numa manhã você consegue ouvir esse livro. Vai, em duas manhãs você vê esse livro. Eu consegui escutar esse livro em um treino longo. Fiz a musculação, depois fiz um cardiozão, um treino de 1h30, ali eu botei o livro em 1.2, 1.25, consegui matar ele numa só e considerei esse livro um dos melhores, top 5 livros que eu li, nesse caso que eu escutei em 2025, e é fundamental para 2026, ele é fundamental para você. Eu estou com as minhas anotações aqui, pega a visão, família. É um livro que ele fala muito sobre foco, né? Como o nome diz, foco no essencial, aprender a falar não, aprender a priorizar o que é importante, aprender a ser disciplinado e consistente com as suas decisões e com o seu futuro. Enquanto tese central, esse livro ele traz o seguinte para a gente, ó: foco não é talento, ele é decisão. E como toda decisão, ela tem um preço. Joel J te convida para uma jornada de cortes, escolhas e reinícios para construir uma vida com menos pressa e mais intencionalidade. A produtividade não é sobre quantidade, é sobre clareza. Viver no essencial é uma necessidade para quem quer resultados consistentes, sem perder de vista o que mais importa. É sobre foco, é sobre clareza, é sobre decisão, é sobre prioridade, é sobre aprender a falar não. Os maiores insights e aprendizados que eu vim anotando com esse livro, que eu vim, enquanto assistia, enquanto ouvia, anotava ali no meu WhatsApp, depois parei para fazer um resumo, são os seguintes. Foco é decisão. Esse é o primeiro grande aprendizado. O foco é uma escolha consciente que exige sacrifícios. 2, clareza sobre quantidade. Produtividade não é necessariamente fazer mais, é fazer o que é certo. É ter clareza sobre suas prioridades e agir de acordo com elas. Vai anotando os aprendizados. Terceiro aprendizado, ambiente favorável. O ambiente em que a gente vive e trabalha tem um grande impacto no nosso foco e disciplina. 4, rotina e hábitos. A rotina e os hábitos são ferramentas poderosas que influenciam nos nossos comportamentos e na nossa energia. 5, consistência. A consistência ela é mais importante do que o punch, do que a intensidade. A consistência é a capacidade de se manter firme na missão, no propósito, mesmo nos momentos difíceis. 5 grandes aprendizados de vida que esse livro te traz. E aí,
Quando a gente desce da aplicação desses grandes aprendizados para a produtora, pega essa visão: definição de prioridades, criação de um ambiente de foco e de performance, implementação de rituais e rotinas que ajudam você e o seu time se manterem produtivos e se manterem focados na missão, cultura de feedback, para poder vocês se falarem, se criticarem e ajudar a equipe a se manter no caminho certo e a corrigir a rota quando necessário. Olha quanto um audiobook de 1h40 pode te trazer de aprendizado para a sua vida e para a sua produtora. Família, de forma alguma eu quero que esse meu resumo aqui anule a sua leitura. Eu não estou aqui para substituir que você leia esse livro. Eu estou aqui para incentivar que você vá até lá e consuma isso completo e ouça isso das palavras do autor. Eu quero que você tenha essa experiência completa. Isso vai fazer a diferença. Vai fazer a diferença para você. Falamos da aplicação disso na produtora, né? Agora vamos falar disso na aplicação de desenvolvimento pessoal. Cara, é sobre autoconhecimento, é sobre identificar suas prioridades e seus valores pessoais e tomar decisões mais alinhadas com isso. É sobre a sua gestão do tempo e da sua energia, aprender a gerenciar o seu tempo e a sua energia e alocar ela ao longo do dia de maneira eficaz. É sobre criação de hábitos de sucesso, desenvolver esses hábitos que fortalecem a sua disciplina e te colocam no eixo rumo aos objetivos que você traçou. E é sobre resiliência, né? Sobre cultivar essa resiliência para lidar com desafios, para lidar com adversidade. Olha quantos aprendizados, quantos insights importantes vem nesse livro, Foco no Essencial, do Joel J. Mais uma vez, a boa notícia, um livro de 2 horas você consegue escutar e ter a sua iniciação na leitura para você que é inexperiente com leitura, e para você que é mais experiente vai consumir mais fácil ainda. Eu tenho certeza que você vai gostar. Em quarto lugar, O Melhor do Mundo, de Seth Godin. Cara, esse livro, ele traz para mim, a tese central dele é o que ele tem de principal, né? Ele passa o livro inteiro te dando mais exemplos disso e reforçando essa tese. É um livro curto também, de fácil leitura e gostoso de ler, mas é muito importante a tese que ele traz, que é a tese quando ele fala do vão. Ele fala de um vão que todos encontram e passam. Todo especialista, todo mundo que alcançou o sucesso, todo mundo que prosperou na vida, em algum momento passou por um vão. Passou por uma dificuldade muito grande, passou por um período muito grande, passou por um período de não aceitação, de baixo resultado, de grande desafio, de grande dificuldade. E aí qual é a diferença dos campeões para os perdedores? Os campeões, eles ultrapassam, eles suportam essa fase. Eles sustentam essa fase até que eles consigam romper esse vão. E aí eles alcançam esse sucesso, essa prosperidade. O problema é que a maioria das pessoas, ela fica nesse vão, ela morre nesse vão, ela cai nesse vão e aqui ela fica, ela não consegue sair desse ciclo. Esse livro ele é fundamental, você pode ter a experiência de leitura ou de audiolivro também. Esse eu li mesmo, e todos os livros que eu quando eu consigo ter esse tempo, eu prefiro essa leitura física, que ela é muito prazerosa. E esse livro, ele traz esse grande aprendizado do vão, ele faz muito sentido para você que está passando por dificuldade, está passando por desafio. Leia esse livro, cara. Você que ainda não virou, tua produtora ainda não virou, teu negócio ainda não virou, tua carreira ainda não virou, tu sente que está no desafio, você sente que você está no vão. Você está nesse vão. Cara, pega esse livro para você ler. Ele vai fazer uma diferença absurda para você. Vai te dar mais força para você ser mais resiliente e seguir adiante. Anotei aqui alguns grandes aprendizados desse livro. O vão, né, que é essa principal tese, é a longa e difícil jornada entre o começo de algo e a maestria. Leia mais, se aprofunde mais sobre esse vão. É importante, esse livro ele traz um outro grande aprendizado. Identifique os becos sem saída. É fundamental saber reconhecer, sair de situações onde o esforço pelo esforço ele não gera progresso. Então ele vai te ensinar a ter o esforço adequado. Ele fala sobre, e aqui é delicado isso, tem que prestar atenção, assim, desistir pode ser uma estratégia inteligente. Sim, desistir de coisas que não têm futuro, desistir de coisas que não fazem sentido, que não trazem resultado, é sim uma decisão inteligente para liberar recurso para o que realmente importa. Outro aprendizado, ser o melhor do mundo é o objetivo.
O mercado recompensa desproporcionalmente os melhores. O objetivo deve ser sempre se tornar o melhor em um nicho específico. Quantas vezes vocês já me viram falando sobre ser o melhor, ser o único, ser a referência, ser top of mind, escolher um nicho, ocupar um lugar na mente das pessoas. Esse livro traz esses aprendizados também. E ele fala sobre economia de recursos, o quanto isso é crucial. Ao você desistir de projetos medíocres ou de outras ideias, você economiza tempo, dinheiro e energia para investir em projetos com potencial, para investir no que realmente importa. Mais uma vez, olha a conexão lá com o livro do Joel. Foco, priorização. Esses 2 livros também trazem muito disso. Cara, aplicação disso para a tua produtora. Selecionar projetos, focar em um nicho, gestão de crise em projetos. Quando um projeto estiver nessa fase do vão, alocação de talentos, como alocar os talentos nos projetos certos, saber essa distribuição estratégica das pessoas. Quando a gente fala disso para desenvolvimento pessoal, foco na tua carreira, desenvolvimento de habilidade, escolha de tomar, poder de tomada de decisão, aprender a tomar grandes decisões. Olha quantos aprendizados de vida pessoal, olha quantos aprendizados para a produtora esse livro me reforçou, me trouxe, e olha quantos ele pode te trazer. Leia O Melhor do Mundo, de Seth Godin. Livro fininho, assim, gostoso, prazeroso de ler, legal de ter em casa. Esse está em 4º lugar na minha lista. Em 3º lugar da minha lista, O Maior Vendedor do Mundo. Esse livro é uma aula de venda, é uma aula de vida, e ele é interessante porque ele não é um livro técnico. Outro livro extremamente fininho, gostoso, prazeroso de ler, e ele não é um livro técnico, não é um livro denso. Ele te conta isso através de uma história. Ele tem um personagem, ele conta a história desse personagem ao longo do livro inteiro, e essa história vai te trazendo aprendizados. Não é o tipo de livro que eu costumo ler, e amei ler esse livro. Cara, eu li em menos de uma semana o livro, assim, papo de 4 dias, tão gostoso que tava. Eu falei, peguei minhas manhãs ali, normalmente eu leio meia hora toda manhã, eu falei, mano, vou esticar, vou ler 1 hora por dia que eu tô gostando pra caramba. Acho que umas 4, 5 horas de leitura eu consegui matar esse livro, eu recomendo demais esse livro. Pega a visão aqui, dando um pouco mais de reforço dessa tese central, algumas questões que ele traz. O sucesso, tanto nas vendas quanto na vida, não se baseia em técnicas, mas sim no desenvolvimento de hábitos positivos. Tá? Uma mentalidade forte e um caráter sólido. Através da jornada do personagem Rafid, o livro apresenta um guia para o crescimento pessoal e autoaperfeiçoamento. Defendendo que qualquer pessoa pode alcançar a grandeza ao aplicar princípios atemporais. Qualquer pessoa pode alcançar a grandeza ao aplicar princípios atemporais de disciplina, persistência e amor. Disciplina, persistência e amor. Maiores insights e aprendizados que eu anotei aqui pra gente. Comece uma nova vida com bons hábitos. A base para uma mudança é a criação de novos e bons hábitos. Ame e valorize as pessoas. O amor é a maior arma de um vendedor e uma base muito forte para construir relacionamentos genuínos e duradouros. Persista até o fim. A persistência é a chave para superar os obstáculos e o fracasso. A conexão lá com o vão. Olha como é que os grandes ensinamentos e os grandes conhecimentos, né, e os bons hábitos e os bons aspectos de mentalidade, eles se conectam. E no final das contas já existe uma receita para as coisas. E cada um desses livros, sob um ponto de vista, eles vêm reforçando isso. São hábitos de sucesso, são coisas que já comprovadamente funcionam, né? Que funcionaram ao longo do tempo. Ele fala sobre você agir agora sem procrastinar. A ação imediata é crucial para o sucesso. A procrastinação é uma inimiga desse progresso. E ele fala muito sobre você controle de emoções e pensamentos, para que você seja um mestre de si mesmo. Controlar suas emoções e manter uma atitude positiva. Olha quanto aprendizado, né? E quando a gente traz isso para uma aplicação, qual seria uma aplicação prática disso na tua produtora? Cultura de excelência, implementar princípios para incentivar a equipe, relacionamento com clientes,
fidelidade, lealdade, verdade, relacionamentos duradouros, persistência criativa, aplicar a persistência para não desistir de projetos desafiadores, proatividade, agilidade. E quando a gente fala de aplicação para o desenvolvimento pessoal e para você, além da sua produtora, cara, autodisciplina e hábitos de sucesso, inteligência emocional, resiliência, foco, gestão do tempo. Foco, gestão do tempo, mais uma vez vindo à tona. Família, os princípios para uma vida de sucesso já foram escritos. Os princípios para a prosperidade já foram escritos. As regras já foram escritas. Você tem muito mais chance de alcançar se você pegar, ler, absorver, aprender e seguir. Não fica nunca tentando se rebelar contra o que deu certo. Mas eu não concordo, eu não acredito com isso. Você vai perder seu tempo. Concorde, hein? Acredite. Veja uma pessoa de sucesso e fala, pô, o que esse malandro fez? O que esse filho da mãe fez? Ele fez tal coisa. Vai, cara. Faz. Modela, replica, aplica, executa. Tende a dar certo. A chance de dar certo você seguir num caminho validado é muito maior do que você se aventurar e ficar tentando e quebrando a cabeça sozinho. As chances de você alcançar o sucesso seguindo um caminho validado são muito maiores. Falando em alcançar um sucesso, talvez você esteja assistindo na temporada onde eu estou com as inscrições abertas para você fazer parte do DNA Sandy. O DNA Sandy é o meu método validado de construção de produtoras. Tudo que você precisa para construir a sua produtora, mesmo que você esteja começando do zero. Gestão e equipe, produto e produção, marketing e vendas, estratégia e mercado. São as 4 grandes áreas que eu aplico, que eu te ensino e que eu te apresento dentro do DNA Sandy para que você possa construir a sua produtora com um método validado e transformar a sua realidade financeira. Os caminhos para se construir uma produtora de sucesso já existem, já foram escritos, já foram gravados. E eu posso te entregar isso em mãos. As inscrições para o DNA Sandy estão abertas. Tem um QR Code aqui na tela que você pode acessar. Tem um link aqui embaixo na descrição. Entra, leia mais, conheça mais sobre o DNA Sandy. Se você tiver no momento, para você que está começando a sua produtora do zero, ou para você que decidiu que esse ano vai se posicionar como produtora do mercado, ou para você que já tem uma produtora e precisa lapidar, precisa aprimorar, precisa fazer ela virar de verdade no mercado, o DNA Sandy é o método validado para isso. Vamos para o segundo lugar? Vamos para o segundo lugar da nossa lista? Princípios Milenares de Tiago Brunet. Cara, que aula de livro. Que aula de livro. O livro apresenta 10 leis espirituais que podem transformar a vida de qualquer pessoa, independente das suas crenças, independente de religião, e aqui é importante falar isso, cada um com sua crença, cada um com a sua religião. Ele traz 10 leis de vida, de comportamento, de mentalidade, de espiritualidade que mudam a sua vida. Um princípio milenar, ele é uma regra universal que dá certo em qualquer lugar do mundo e não há nada que condene sua prática. Ele pode ser aplicado por qualquer pessoa a qualquer momento. E ele já dá certo há milênios. O Tiago Brunet, ele compilou essas 10 leis espirituais e trouxe nesse livro. É uma aula, outro livro gostoso de ler, prazeroso de ler, que você se encanta lendo, que você se emociona lendo, que você aprende lendo, que você reforça comportamentos lendo, que você se sente bem lendo, se sente leve, sente uma paz ao ler esse livro. Esse livro te traz paz. Esse livro me trouxe paz enquanto eu lia esse livro. É um livro que eu já comprei para presentear. É um livro que eu tenho 2 exemplares dele em casa, um para o meu e um da minha mulher. Já comprei ele para presentear para amigos. É um livro que está exposto lá na minha estante. Virou uma bíblia lá em casa esse livro. É um livro muito valioso. Recomendo demais Princípios Milenares de Tiago Brunet. Alguns temas que você encontra lá dentro. Cara, ele fala sobre maturidade. Ele fala sobre disciplina, ele fala sobre verdade, ele fala sobre generosidade, ele fala sobre destino. Princípios milenares, cara, regras universais que dão certo em qualquer lugar no mundo e vão dar certo na sua vida. É super importante que você leia, reforce, revive. No mínimo, esse livro vai te trazer paz, vai te trazer boas sensações enquanto você lê. Leia esse livro, se aproprie daquele conhecimento, aplique cada vez mais e ainda mais na sua vida, por melhor a conduta que você já tenha, você sempre tem o que aprender. Presenteie seus amigos com esse livro, é um livro que faz bem para a humanidade. Quem dera se todo mundo tivesse lido esse livro, que o brasileiro, em todos os profissionais do Brasil, todo mundo, todas as pessoas no mundo pudessem ler esse livro, o mundo seria diferente. Esse é um livro que faz um mundo que tem potencial para fazer um mundo melhor. Leia esse livro.
E aí, cara, é óbvio que isso tem aprendizado de desenvolvimento pessoal, mas também na produtora, né? Na produtora, quando você aplica esses princípios, cara, você constrói relacionamentos duradouros com a sua equipe, com os seus clientes, você constrói uma cultura de excelência na execução de tudo que você faz, você constrói uma marca que ela tem alma, que ela tem essência, que ela tem autenticidade, que ela tem verdade, que ela tem propósito. E você constrói uma cultura de respeito e de generosidade, porque você é pautado em bons princípios milenares, você constrói a sua equipe, o seu ambiente, a cultura do seu negócio. Então, todos esses aprendizados também de vida pessoal, eles se aplicam na produtora. Falando um pouco mais de vida pessoal, o livro se aprofunda em inteligência emocional, autodisciplina, integridade. Olha quantas palavras fortes, olha quantos valores esse livro carrega. Por isso que ele está em top 2 na minha lista. E aí, tá fazendo sentido para você ou não? Já deixou seu like aí no vídeo? Confere aí se você já deixou o like. Aproveita para fazer isso agora. Dá um double check, vê se você está inscrito. Muita gente que assiste o canal aqui, assiste os vídeos, ainda não se inscreveu, esquece de se inscrever. Vai lá, se inscreve no canal e vê se aí embaixo para você está aparecendo um botãozinho hypar o vídeo. Clica nesse botãozinho aí, ajuda nós a potencializar esse canal, chegar em mais pessoas. É a forma que você tem de me retribuir, fazer esse conteúdo aqui gratuito para você. Demorou? Vê se você já clicou em hypar. Não gasta não, os pontos não gastam, só clicar. Não cai o dedo também não se apertar no like. Pode apertar o like aí, dispara o dedo no like, vamos nessa, me ajuda a fazer esse vídeo chegar em mais empresários do audiovisual. Vamos pro primeiro? Vamos pro top 1 da parada? Chegou a hora dele. Família, vou até me endireitar para falar desse livro. O manuscrito original. As Leis do Triunfo e do Sucesso, de Napoleão Hill. Família, que aula de livro. Que aula de livro. Esse é disparado o top 1 que eu li em 2025 e vai ser meu top 1 por muito tempo. É um livro deste tamanho. É um livro deste tamanho. Que bom que eu venho lendo na cadência de lá, ó, do 5, 4, 3, 2, 1, que aí os livros vão ganhando forma. Comecei com o audiolivro de 1 minuto e 40, terminei numa bíblia mesmo, deste tamanho. Eu fiquei uns 4, 5 meses lendo esse livro. Tá? Fiquei uns 4, 5 meses com esse livro. Ele foi meu manual de vida durante esses meses. É mais um livro que fica na estante, lá exposto, para eu olhar para ele, lembrar dos momentos que vivi junto com ele, dos aprendizados que ele me trouxe. O livro ele carrega energia, né? O livro ele é um objeto, ele é um símbolo. Então ele fica ali exposto e eu bato o olho nele, eu lembro dele, lembro de aprendizados que ele me trouxe. Família, a principal sensação, vou ser muito sincero aqui, tá? A principal sensação que esse livro me trazia enquanto eu lia era: por que eu não li esse livro antes? Por que ninguém me indicou esse livro antes? Por que eu não tive contato e acesso a esse livro antes? Como eu queria ter tido esses aprendizados, esse conhecimento, esse nível de sabedoria 10 anos atrás, 15 anos atrás, cara. Iria me acelerar muito tempo, iria me economizar muito caminho, iria me deixar de fazer muita burrada, iria fazer de mim um homem muito melhor, muito mais sábio, muito mais correto, muito mais coerente, muito mais próspero, com muito mais propósito, com muito mais verdade em tudo. Seria diferente. Todo mundo na adolescência é meio bundão, né? Meio burrão, assim. A gente faz altas merdas. A gente acha que quando a gente tá meio adolescente, a gente acha que a gente tá fazendo merda, mas na maioria das vezes a gente tá. A gente é meio rebelde, perde tempo pra caralho com um monte de coisa. E é claro que eu também já fui esse cara. Eu queria ter tido acesso a esse livro lá atrás, porque ele iria me economizar tempo. Mas ainda houve tempo, tirei grandes aprendizados, reforcei grandes aprendizados, já presenteei amigos com esse livro. Estou aqui te presenteando com esse livro também ao fazer essa recomendação. Leia esse livro, cara. Ele é muito grande, tá? Mas vai lendo com carinho, vai lendo com cuidado. Vai lendo, faz dele uma companhia para você. Faz desse livro uma companhia para você em 2026. Faz dele uma companhia para você, você não vai se arrepender. Deixa eu trazer um pouco mais do que tem nesse livro, além dos grandes elogios que eu trouxe aqui para você pegar essa visão. Ó, ele fala sobre o sucesso não ser um acaso, né? O sucesso ele é um estado de espírito que você consegue alcançar através de ações conscientes que você toma, tá? Ele fala muito sobre pensamento positivo, sobre autodisciplina como ferramentas essenciais para atingir o sucesso, para atingir esses objetivos, e que qualquer indivíduo ele pode alcançar o sucesso ao aplicar um conjunto de leis universais, leis em comum que pessoas de sucesso aplicaram para chegar até lá. Mais uma vez, conhecimento milenar,
regras universais, o sucesso deixa rastros. As regras para uma vida de sucesso já foram escritas, basta seguir com disciplina, com consistência, com resiliência. E esse livro é mais um que fala sobre isso. Grandes aprendizados que tem desse livro. Cara, ele fala muito sobre o poder do mastermind, né? Dessa colaboração harmoniosa entre duas ou mais pessoas, que você cria uma força sinérgica, uma mente mestra que potencializa a capacidade individual de cada um. Uma aula de mastermind. Ele fala de você ter um objetivo principal definido de vida, um propósito claro, e te ensina a construir isso. Ele fala sobre desenvolver essa confiança em si mesmo, uma confiança inabalável, que ela é crucial para você tocar tua vida e teus projetos. Fala muito sobre iniciativa, fala muito sobre liderança, fala sobre o poder da imaginação, fala sobre o entusiasmo de fazer as coisas e a diferença que isso faz, pessoas que não fazem as coisas sem entusiasmo, pessoas que fazem as coisas com entusiasmo. E ele fala muito sobre você fazer mais do que o que é obrigatório, né? Fazer mais do que apenas o que foi pedido, se desenvolver muito mais. Esses são grandes aprendizados, grandes insights que esse livro traz. Quando a gente traz isso de aplicação disso na produtora, nos negócios, cara, o poder do mastermind, o poder da força sinérgica e uma mente mestra criada a partir de um grupo, e o quanto cada um fica individualmente melhor, quando em conjunto, quando em comunhão. Fala muito sobre um objetivo principal definido, sobre a empresa ter uma visão clara, né? Sobre ela ter o seu propósito e a sua visão e missão de mercado, saber o que ela representa para o mercado e o que ela quer fazer. Fala muito sobre confiança, e confiança essa você pode usar com o seu time, pode usar numa negociação, pode usar para apresentar projetos, e fala muito sobre iniciativa e proatividade, como funciona isso, como você faz para desenvolver tudo isso, para que você prospere a tua produtora. Óbvio, ele também traz todos esses aprendizados de desenvolvimento pessoal. Acabei já citando todos eles, seria repetitivo trazê-los aqui novamente. E agora, família, deixa eu trazer uma parte extra aqui que eu prometi para vocês, né? Deixa eu abrir um outro documento que eu tenho aqui. Esse aqui é relíquia, que é o seguinte. Eu tenho algumas dicas para te dar, que elas vão te ajudar a aprender a ler, tá? Caso você... Isso aqui é uma dica para quem ainda não tem o hábito de ler. Eu não tenho o hábito de ler e quero desenvolver. Vamos lá, algumas dicas para isso. Primeiro, cara, viva esses livros. O livro ele é um objeto que com ele carrega energia propriamente dito, só por ele existir. E ainda mais quando você convive um tempo com ele e ele faz parte daquele período da sua vida, mais ainda ele carrega uma história, ele carrega uma energia. Sente o livro, vive o livro, usufrui do livro, respeita o livro. Sente o livro, faça dele uma companhia para você, faça dele uma companhia para suas manhãs. Isso faz a diferença para você desenvolver o hábito da leitura e o prazer na leitura. Segunda dica importante, ler é um comportamento ativo e não passivo. Cara, então não adianta sentar para ler com sono, sentar para ler com a mente estafada, sentar para ler numa cadeira desconfortável, sentar para ler numa postura inadequada, recuada. Ler é um comportamento ativo, se projete sobre o livro, leia o livro ativamente, rabisque o livro, marque o texto do livro, anote, pause e faça anotações, use isso a seu favor, fale sobre, converse sobre, ensine sobre o livro. Tirou um aprendizado, grava um conteúdo sobre, escreve um conteúdo sobre, posta uma página do livro, conversa com alguém, conversa com seu cônjuge, conversa com um amigo, conversa com seus colaboradores. Projeta esse conhecimento. Ler precisa ser um comportamento ativo. 3. Transforme a leitura em um ritual. A leitura ela pode se tornar um momento de prazer na sua vida, um ritual gostoso. Como é que funcionam as minhas manhãs? Eu recomendo que as suas sejam assim. Ler de manhã é ótimo, clareza mental. Acordei, não pego o celular, não encosto nada. Cara, vou ler meu livro. Preparar um café e vou ler meu livro. Aquilo é gostoso. Eu sento com o meu primeiro cafezinho da manhã, a mente clara ainda, fresca, ainda não pegou no celular, ninguém me perturbou, não tem cliente pedindo nada, não tem ninguém falando nada, ninguém acordou, tô só eu e o meu livro. Eu e o meu livro pegando uma luz, já se possível, uma luz externa, exposto à luz do dia, olhando pela janela, lendo um livro, tomando um café numa poltrona legal e começando a absorver aquele conhecimento. A primeira meia hora do meu dia, sim, é uma forma de começar o dia em paz, é uma forma de começar o dia leve, é uma forma de começar o dia absorvendo conhecimento na hora mais propícia do dia para absorver conhecimento. Então, a dica é: prepara o ambiente, prepara o horário, prepara o clima, prepara a poltrona, prepara o café. Se o livro se tornar um ritual,
ele tende a entrar na sua vida e virar um hábito. Se ele for sempre um esforço, o estudo pelo estudo, a leitura pela leitura, o conhecimento pelo conhecimento, você não vai conseguir carregar isso ao longo do tempo. Você precisaria de muito mais disciplina para conseguir carregar isso. E como a disciplina pode ser que a motivação, melhor dizendo, pode ser que você precisaria de muito mais motivação para carregar isso. Como a motivação pode ser que às vezes ela falhe, se você transforma isso em ritual, isso fica muito mais gostoso, muito mais prazeroso e muito mais viável e provável que aconteça. E aí entra o seguinte, assim, além dessas 3 grandes dicas, cara, risco sobre o investimento é 0. O livro é um negócio que custa 30, 40, 50. O livro mais caro custa R$100. Se é que custa. Todos que eu te indiquei aqui, talvez o mais caro custe R$80. Cara, e o que você extrai dali de conhecimento é absurdo. É desproporcional. É desproporcional o conhecimento que você tira dali. Então, vou investir esse dinheiro todo duro. Pô, mano, 30, 40, 50, 80, vale muito a pena. É um investimento que volta. E, cara, por quê? Vamos lá. Por que você deveria ler? Repertório, conhecimento, vocabulário, foco. O livro ele desenvolve tudo isso em você. Repertório, conhecimento, vocabulário, foco. Ele desenvolve essas habilidades em você, faz com que você fale melhor, converse melhor, desenrole melhor, flua melhor, se concentre mais. As manhãs nas quais eu leio fazem com que os meus dias sejam mais produtivos e focados. Se eu começo a minha manhã distraído, se você começa a sua manhã distraído, mexendo no celular, o seu dia inteiro tende a ser assim. Se você começa a sua manhã focado, com um hábito que te traz foco, o seu dia inteiro tende a ser focado. O livro te ajuda em vários pilares na sua vida. Família, definitivamente, livros carregam conhecimentos milenares que funcionam há anos. O sucesso deixa rastros e já está escrito. Existem as regras para uma vida próspera, já foram escritas. Escolha seguir. Eu vou deixar uma lista aqui embaixo com todos esses livros que eu te falei, que você pode comprar através do meu link na Amazon. Eu espero que você tenha tirado proveito desse vídeo. Eu espero que você que já é leitor tenha recebido boas indicações aí para 2026. Eu espero que você que não era leitor desenvolva o hábito da leitura a partir de agora e tenha a sua iniciação. Demorou? E faz o seguinte, comenta aqui embaixo para mim, me indica um livro também, me indica um livro foda que fez sentido na tua vida, na tua carreira, na tua caminhada, um livro que eu não citei aqui e que aquele livro que você presentearia, aquele top 1 que você gostaria de recomendar para alguém. Você recomenda para mim? Eu sou um leitor voraz, assíduo, estou montando minha biblioteca para 2026 e quero a sua dica também. Conto com boas indicações. Me indica livro bom aí, que livro eu levo a sério. Me indica aí, me indica o livro que fez sentido para você de coração. Tamo junto, espero que o vídeo tenha te ajudado. E até o próximo.